Bem-vindos ao nosso espaço, um mergulho profundo nos assuntos mais interessantes de esportes, ciências e temas gerais do momento. Aqui você vai encontrar conteúdo de qualidade, com análises empolgantes e descobertas fascinantes que vão expandir seus horizontes. Nossa missão é trazer informação relevante de forma dinâmica e descontraída. Queremos que você faça parte dessa jornada incrível de conhecimento e diversão. Se gostar do nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho também. Aproveite! Se você é um apaixonado por futebol, já deixa o like porque hoje vamos mergulhar nas águas profundas do futebol sul-americano e mundial, analisando o que está por trás dos resultados e das estatísticas que moldam o cenário atual. Existe um fenômeno curioso que começa a ganhar corpo nos bastidores da Copa Libertadores da América e que atinge diretamente Bahia e Botafogo. Trata-se da chamada maldição do pentacampeão. O Brasil, único país a ostentar 5 estrelas no peito, parece enfrentar um teto de vidro estatístico. Antes da jornada recente de títulos consecutivos, o futebol brasileiro viveu ciclos de hiato que agora parecem ecoar em uma espécie de resistência mística e técnica dos adversários continentais. O desafio para Bahia e Botafogo não é apenas superar os esquemas táticos de seus oponentes, mas também vencer esse peso histórico que ressurge em momentos de transição do futebol nacional. Enquanto isso, o mercado global de treinadores ferve com movimentações que impactam diretamente o planejamento das seleções. Zinedine Zidane, um dos nomes mais cobiçados do planeta, teria alcançado um acordo verbal para assumir um novo desafio, possivelmente alterando a rota de grandes potências para a Copa do Mundo de 2026. É fascinante observar a disparidade financeira e de prestígio nesse setor. Carlo Ancelotti, apesar de sua longevidade e currículo impecável, ocupa atualmente a 11ª posição no ranking dos técnicos mais bem pagos do mundo. Essa hierarquia salarial revela muito sobre como o capital está sendo distribuído no futebol moderno, priorizando mercados emergentes ou projetos de clubes com fundos soberanos em detrimento de seleções tradicionais. No cenário doméstico, o Flamengo vive um paradoxo sob o comando de Filipe Luís. O time apresenta um futebol irregular neste início de 2026, um desempenho que oscila entre lampejos de genialidade individual e momentos de vulnerabilidade coletiva. Filipe Luís, no entanto, mantém uma postura de convicção absoluta. O treinador afirmou publicamente que sabe exatamente o que fazer para corrigir as rotas, focando na reestruturação tática para que o elenco recupere a dominância técnica vista em anos anteriores. A pressão no ninho do urubu é constante, mas o diagnóstico interno parece ser de que o problema é puramente de ajuste de engrenagem, não de falta de peças. Olhando para o Campeonato Brasileiro, o confronto entre Cruzeiro e Corinthians se apresenta como um estudo de caso sobre eficiência defensiva e escassez de gols. As estatísticas são implacáveis. O alvinegro paulista carrega um histórico recente onde a maioria absoluta de suas partidas termina com menos de 2,5 gols no placar. Isso aconteceu em 8 das últimas exibições da equipe. Essa tendência de jogos pouco movimentados no marcador reflete uma postura de segurança extrema, onde o risco é minimizado em prol do resultado pragmático. O Cruzeiro, por sua vez, entra nessa equação precisando romper um bloqueio que tem frustrado muitos ataques nesta temporada. Outro duelo que resgata a memória do torcedor é o encontro entre Remo e Internacional. A história desse confronto remete a 1986, quando o Colorado venceu por 3-1, em uma época onde o futebol brasileiro ainda buscava sua identidade pós-Era de Ouro. Revisitar essas estatísticas através de plataformas como a Lancepédia nos permite entender que o futebol de hoje é construído sobre as bases de rivalidades antigas e contextos que moldaram a cultura dos clubes. Falando em história e declínio, o cenário sul-americano também lida com o fim de eras. A morte do pai de um grande ídolo do continente acelerou um processo de declínio técnico e pessoal, sinalizando que a transição geracional é muitas vezes forçada por eventos que transcendem as 4 linhas.
No futebol europeu, a resiliência brasileira aparece em lugares inesperados. Dani Bolt, ex-Fluminense, hoje no Qarabag, destaca a humildade como o motor do sucesso nos playoffs das competições continentais. O lateral exemplifica como o DNA formativo do Brasil continua alimentando clubes ao redor do globo, mesmo em ligas de menor visibilidade. A humildade mencionada por Bolt é o que muitas vezes falta em projetos bilionários que sucumbem à pressão. No horizonte próximo, ainda temos as análises para os playoffs da Champions League 2025-26 avos, com o confronto entre Juventus e Galatasaray prometendo ser um divisor de águas tático. O jogo de volta exige um equilíbrio fino entre agressividade e inteligência emocional, algo que as odds e os palpites já começam a precificar. O futebol, em sua essência, permanece sendo um jogo de erros e correções rápidas. Seja na tentativa de quebrar uma maldição histórica na Libertadores, na reorganização de um gigante como o Flamengo, ou na espera pela influência de um técnico como Zidane no cenário mundial, a engrenagem nunca para. A análise de dados, aliada ao contexto histórico, é o que nos permite antever as tendências de um esporte que, apesar de cada vez mais técnico, ainda é decidido no detalhe humano e na mística das grandes camisas. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de curtir e se inscrever.